Olha só, antes desse vídeo começar, eu preciso te avisar. Esse é o caso mais bizarro que eu já vi. Ele pode servir de gatilho para muita gente. Meu estômago embrulhou durante todo o tempo que eu investiguei essa história. Se você tem menos de 18 anos ou não tem psicológico para isso, o meu conselho para você é que não continue assistindo esse vídeo. Mas se você ficou, eu te pergunto, já pensou acordar no meio da noite, abrir o seu guarda-roupa e descobrir que aquela roupa pendurada não é de tecido, e sim de pele humana, e ainda por cima de uma pessoa que você conhece? Isso pode parecer roteiro de filme, mas a verdade é que isso é um caso real. A gente está falando de um homem que conseguiu transformar uma fazenda no interior dos Estados Unidos em um verdadeiro filme de terror. Eu sou o Scarface e hoje você vai conhecer a história do Ed Gein, um homem que criava objetos com restos humanos e que inspirou alguns filmes: Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. E ainda deixou segredos que hoje você vai conhecer aqui. Antes da gente começar a entrar nos detalhes mais pesados desse vídeo, deixa eu te situar. Tudo isso aconteceu numa cidade do interior do Wisconsin que se chamava Plainfield. Nos anos 50, viviam ali mais ou menos 700 pessoas. Todo mundo se conhecia. Era aquele tipo de lugar que se você espirrasse de manhã, o vizinho já sabia de noite. E olha só a ironia. Enquanto os Estados Unidos vendiam para o mundo o tal do sonho americano, carros novos, casas bonitas, famílias perfeitas, Plainfield parecia encaixar direitinho nesse cartão postal. Só que por trás da porta de uma fazenda isolada, a realidade era completamente diferente. E essa história é tão sombria que até hoje ninguém acredita que isso tenha acontecido bem no coração desse cenário de perfeição. E aí eu te pergunto, como é que um dos monstros mais perturbadores da história pôde nascer justamente no lugar que parecia não ter espaço para esse tipo de horror? Para entender quem foi Ed Gein, não tem como a gente desconsiderar a infância dele. Porque, na minha opinião, foi esse momento que fez ele ser quem ele se tornou. Mas isso a gente deixa para poder falar um pouco mais para frente nesse vídeo. O pai, George, era alcoólatra, grosso e violento. Além de incapaz de sustentar uma família, também descontava frustração nos filhos. Ou seja, Ed cresceu sem nenhuma referência de proteção masculina, só de medo e rejeição. A mãe, Augusta, era o oposto em presença, mas em compensação, não oferecia afeto nenhum. Ela era uma fanática religiosa, ensinava a Bíblia para os meninos todos os dias, só que não era qualquer parte. Ela focava no Velho Testamento, com ênfase nas passagens sobre punição, condenação e castigo. Era como se a infância deles fosse uma eterna pregação sobre fogo, pecado e culpa. Segundo o relato de alguns vizinhos, a relação dela com o marido era péssima. Ela desprezava George, mas nunca se separou dele por causa da religião. E isso deixava ainda mais claro para os filhos que dentro daquela casa só a voz dela importava. E a mensagem era direta. Todas as mulheres eram prostitutas, sujas e indignas. Menos, adivinha, menos ela. Augusta era a única pura, a única que prestava, e Ed cresceu acreditando nisso como se fosse lei. Já na escola ele era retraído, não sabia socializar, sofria bullying, não tinha amigos e quando finalmente ele conseguia fazer uma amizade, a mãe dele mandava ele parar na hora. Era um menino estranho, isolado, que carregava nos ombros as crenças da mãe e o peso das humilhações dentro de casa. E aí, quando você junta abandono, violência, fanatismo e isolamento, percebe que o monstro não nasce sozinho. Ele é moldado. Em 1940, o pai de Ed morreu aos 66 anos por insuficiência cardíaca causada pelo alcoolismo crônico. Por mais que George fosse um homem alcoólatra, violento e inútil dentro de casa, a ausência dele deixou a família quebrada. E foi nesse cenário que Henry, o irmão mais velho, começou a se rebelar. Ele se envolveu com uma mulher divorciada que já tinha um filho. Bom, você deve imaginar qual que foi a reação da mãe dele, né? E mais que isso, Henry passou a confrontar ela e o irmão também. Ele criticava o fanatismo religioso, chamava a mãe de tirana e dizia que Ed era cego por idolatrar aquela mulher. Esse tipo de confronto não só desgastou a relação deles dois, mas como também plantou em Ed uma mistura perigosa de raiva e ressentimento.
Em 1944, um incêndio se espalhou por um pasto próximo à fazenda deles. Os dois irmãos correram para combater o fogo juntos, mas apenas Ed voltou vivo. Quando o incêndio apagou, ele levou a polícia diretamente até o corpo de Henry. A sensação é que ele sabia onde o corpo do irmão estava. A cena era estranha demais. O corpo de Henry não apresentava sinais de ter sido carbonizado. Em vez disso, ele tinha marcas suspeitas na cabeça, como se ele tivesse sido golpeado um pouco antes de cair no chão. A versão oficial registrou como acidente, mas muita gente acredita que esse foi o primeiro crime de Ed Gein. Motivo? Ele tinha. Henry não era só um irmão rebelde, ele era uma ameaça ao vínculo doentio entre Ed e Augusta. E aí, quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei pensando, será que esse foi o ponto de partida? Em 1945, Augusta morreu aos 67 anos, depois de sofrer 2 derrames. Para Ed, que tinha 39 anos na época, aquilo foi como perder o chão. Ele entrou num colapso emocional. A casa, que já era um ambiente pesado, virou praticamente um mausoléu. A atitude dele foi trancar os quartos da mãe, como se ele quisesse congelar a presença dela ali. Ninguém entrava e ninguém tocava em nada. Ele passou a viver em 2 cômodos pequenos, enquanto o resto da casa afundava em decadência. O cenário era deprimente. Lixo espalhado, sujeira acumulada e o cheiro insuportável. O ambiente inteiro parecia refletir a mente dele, um espaço em decomposição, insalubre e que respirava o abandono. No dia a dia, Ed era visto como prestativo, fazia pequenos concertos, trabalhava como faz-tudo e até cuidava de crianças como babá. Ele fazia o quê? Ele trabalhava de babá. Tá louco. Para a comunidade, era só um cara estranho, mas inofensivo. O que ninguém sabia é que por trás dessa fachada, Ed alimentava obsessões cada vez mais bizarras. Ele frequentava o bar de Mary Hogan, uma mulher forte, falante e muito diferente de Augusta. Ed tinha interesse nela, mas Mary nunca deu confiança. Muito pelo contrário, chegava até a ridicularizar ele em alguns momentos. Essa rejeição só reforçava a frustração que Ed carregava com todas as mulheres que não eram como a mãe dele. E além disso, ele passava horas lendo revistas sobre crimes, canibalismos e até sobre experiências de um partido que eu não posso falar o nome, que foram feitos em campos de concentração. Um detalhe curioso veio quando uma criança que convivia com ele, lembra que eu te falei que ele era babá? Contou que Ed mostrou cabeças encolhidas guardadas na casa. Na época, acharam que era só uma invenção de criança, mas depois se descobriu, não eram cabeças encolhidas, eram, na verdade, máscaras feitas de pele humana. Lembra que eu te falei de uma mulher dona de um bar na região? Então, foi em 54 que Mary Hogan desapareceu sem deixar nenhum rastro, e depois que ela sumiu, Ed conversava com algumas pessoas e falava, sabe o quê? Ela tá lá em casa. Todo mundo ria, achava que era piada, mas será que era? 3 anos depois, em 57, veio o caso que acabou com o segredo de vez. Bernice Warden, dona de uma loja local, desapareceu no meio do expediente. A última nota no caixa mostrava uma venda de anticongelante. Sabe para quem? Acertou. O mesmo Ed Gein. Na cena, havia sangue no chão e a caixa registradora sumiu. Poucas horas depois, Ed foi preso. E quando a polícia entrou na fazenda dele, descobriu algo que era impossível de dizer que foi feito por um ser humano. Quando a polícia entrou no galpão da fazenda de Ed Gein, a cena parecia que saiu de um pesadelo. Os policiais tiveram que sair para vomitar e tomar coragem para entrar. O corpo de Bernice Warden estava pendurado de cabeça para baixo, presos pelos tornozelos em uma barra. O tronco dela tinha sido aberto do peito até a pelvis, e as vísceras removidas, exatamente como se fosse um animal abatido depois de uma caçada. Ela tinha levado um tiro atrás da cabeça antes de ser levada para lá. Lembra que eu te falei que lá na loja, depois que ela sumiu, tinha marcas de sangue no chão? Bom, foi assim que ela morreu. E aquilo ali era só o começo. Dentro da casa, os policiais encontraram um inventário de horrores. Preste atenção. Máscaras feitas com pele humana, tigelas criadas a partir de crânios, cadeiras estofadas com pele, um corpete costurado com torso feminino, leggings de pele humana e até um abajur feito com rosto. Nossa.
E eu preciso te dizer, esses são só alguns dos horrores que estavam lá dentro. Mas acredita em mim, essa é só metade da história. Os itens mais chocantes, que até hoje deixa muita gente perplexa, eu vou revelar mais no final do vídeo. No meio de toda essa coleção macabra, um objeto chamava atenção. Mas olha só, no meio de tanta coisa, se esse objeto chamava atenção, imagina o que não era. Um caldeirão de ferro, utilizado normalmente para derreter gordura animal, foi encontrado com restos humanos grudados em seu interior. Ossos e tecidos ainda presos nas laterais. Um objeto banal de fazenda que, na mão de Ed Gein, virou um símbolo ritualístico de horror. E pasme, hoje esse caldeirão circula em coleções privadas e exposições macabras. Se você quiser ver, é só procurar alguma exposição que esteja apresentando esse objeto. E acabou se tornando quase tão perturbador quanto o próprio caso. Durante o interrogatório, Ed disse que não tinha matado nenhuma daquelas mulheres, mas que, na verdade, ele passava noites inteiras nos cemitérios da cidade. No total, foram cerca de 40 incursões. Ele procurava sepulturas recentes e sempre de mulheres que lembravam a mãe dele. Em alguns casos, ele levava o corpo inteiro para casa. Em outros, ele abria os caixões e retirava apenas partes específicas: tronco, pele, órgãos, o que ele precisava para montar as suas, como ele chamou, criações. E agora mais um absurdo. Em pelo menos uma ocasião, Ed convenceu um conhecido a ajudá-lo a abrir túmulos, alegando que tudo isso seria feito para estudos médicos. Pô, mas ele nem era médico. Ou seja, ele conseguia manipular até outras pessoas para conseguir cumprir suas obsessões. Você acha que era invenção? A polícia também. Mas quando eles abriram os túmulos que Ed apontou, encontraram caixões vazios, violados e até com partes faltando. A confissão dele era verdadeira. Enquanto a cidade toda dormia, Ed Gein transformava os cemitérios em uma espécie de supermercado macabro. Quando ele foi avaliado, Ed recebeu o diagnóstico oficial: esquizofrenia. Para a justiça, isso significava que ele era inimputável, ou seja, que não tinha plena consciência do que fazia. Mas será que dá mesmo para resumir tudo isso em rótulo médico? Os especialistas falaram em luto patológico, necrofilia e isolamento extremo. E sim, isso até existia, mas olhando o padrão, dá para perceber uma outra coisa. Na minha forma de pensar, o que ele fazia tinha um objetivo claro: reviver a mãe dele. As visitas aos cemitérios, os objetos de pele, as máscaras, tudo soava como um ritual de reconstrução de Augusta. E o exemplo mais assustador era um traje feito com pernas, braços, máscaras faciais e até partes íntimas femininas, que Ed vestia para tentar se parecer com a mãe. Na prática, cada máscara e cada torso costurado pareciam parte desse ritual. Não para satisfazer um desejo, mas para preencher um vazio que nunca foi tratado. Vazio esse que ele tentou preencher com horror. E aí que fica a dúvida: será que estamos diante de uma doença mental ou de uma lógica obscura que a ciência até hoje não consegue explicar? No interrogatório, Ed acabou confessando muita coisa, mas essa primeira confissão foi anulada, porque o xerife responsável, Art Lay, perdeu o controle e agrediu Ed durante o processo. E tem um detalhe pesado aqui: meses depois, o próprio xerife morreu de ataque cardíaco. Muita gente dizia que ele nunca conseguiu lidar com o que viu dentro daquela casa. Como se o caso Ed Gein tivesse deixado marcas não só nas vítimas, mas também em quem se envolveu na investigação. Em 1957, Ed foi considerado inapto para ser julgado. Passou mais de uma década internado, até que em 1968 finalmente enfrentou o tribunal. O veredito foi curioso: considerado culpado, mas não culpável por insanidade. Na prática, isso significa que ele nunca cumpriu pena numa prisão normal. Foi enviado para um hospital psiquiátrico, onde ele viveu até o fim da vida. E a ironia é que lá dentro, Ed se comportava de forma calma, era considerado um modelo para os outros. Passava o tempo todo lendo quadrinhos, fazendo artesanato, como se fosse um paciente qualquer. Ele morreu em 84 aos 77 anos de câncer no pulmão. Tranquilo, bem diferente da imagem do monstro que o mundo inteiro conhecia. Lembra que eu disse que aqueles eram apenas alguns dos horrores? Pois bem, a outra metade do inventário é ainda mais perturbadora. Então, se você já achou que aquela parte foi pesada, se prepara. Na casa de Ed Gein, a polícia encontrou
Um cesto de lixo feito de pele humana, crânios serrados usados como tigelas, crânios cravados nos postes da cama, o crânio de Mary Hogan guardado numa caixa e a máscara facial dela dentro de um saco de papel, o coração de Bernice Wooden em um saco plástico colocado ao lado do fogão e a própria cabeça dela dentro de um saco de estopa. Mas calma, não acabou ainda. 9 genitálias femininas guardadas dentro de uma caixa de sapato, e algumas dessas eram de meninas adolescentes, alguma coisa em torno de 15 anos. Um cinto feito de mamilos, 4 narizes arrancados, um par de lábios pendurados em um puxador de cortina, unhas femininas guardadas em potes e ossos humanos inteiros e fragmentados espalhados por toda a casa. Muitos desses itens nunca mais foram vistos. Quando a casa foi incendiada em 58, parte desse material foi destruído ou simplesmente desapareceu. O que restou acabou espalhado em coleções privadas e museus de horrores. E é aí que fica a pergunta: o que foi queimado junto com aquelas paredes? E o que pode estar escondido até hoje? A própria destruição dessa casa foi envolta em suspeita. Incêndio criminoso, provavelmente antes do leilão. O que falam é que vizinhos fizeram isso por causa da quantidade de curiosos e turistas que visitavam aquela residência. E a reação de Ed quando soube disso foi... tanto faz. Até o carro usado para transportar corpos foi vendido em leilão e até hoje é exibido em feiras. Aqui não nasce só um criminoso, nasce outro monstro, a indústria do medo, que transformou esse horror em espetáculo. Depois da prisão de Ed Gein, Hollywood não perdeu tempo. 3 dos maiores personagens de terror nasceram dessa história. Norman Bates, de Psicose, carrega a mesma relação doentia com a mãe, e a própria casa virou símbolo de prisão psicológica. Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, usa máscara de pele e vive cercado por uma família assassina. A diferença é que, no caso real, não havia uma família inteira envolvida, só Ed. E Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, criou um traje com pele feminina, uma inspiração direta nas criações encontradas dentro daquela fazenda. Mas aqui, a gente precisa fazer uma separação. Ed Gein teve 2 homicídios confirmados. O restante, os objetos macabros, os corpos violados, vieram de cemitérios e não de assassinatos em série. Ou seja, ele não é considerado um serial killer nos moldes clássicos. A figura do monstro em série, a violência sem limites, a aura de assassino implacável, tudo isso nasceu da ficção. Foi a cultura que transformou 2 crimes em um império de eterno terror. Os anos 50 ficaram marcados como a era do American Dream. Casas bonitas, consumo em alta, famílias perfeitas nos comerciais de TV, mas por trás desse brilho existia uma outra realidade: repressão, solidão e silêncio no interior do país. E é exatamente nesse contraste que o caso Ed Gein ganha força. Ele virou um tipo de espelho quebrado da sociedade americana. Enquanto todos vendiam a imagem da perfeição, Plainfield escondia dentro de uma fazenda a prova de que o sonho americano tinha rachaduras profundas. O monstro, nesse caso, não nasceu longe da civilização. Ele nasceu bem no quintal dela. Os crimes de Ed foram brutais, doentios e reais, mas o mito que nasceu em volta dele, esse sim foi mais longe. Então a pergunta que fica é: o que assusta mais? Os horrores que Ed cometeu ou a forma como a sociedade multiplicou esse horror até torná-lo eterno? Eu sou o Scarface e no próximo vídeo você vai ver como Hollywood fabrica monstros que nunca existiram, mas que até hoje dominam os nossos pesadelos.